Soldado, eu queria mostrar meu novo brinquedinho, cara, solteira, liberdade é total. Depois eu vou fazer um vídeo falando disso. Mas, cara, eu tô adorando o meu novo hobby, que é o quê? Eu já mostrei a Land Rover, já mostrei a X6, agora o Fusquinha, hein, pai? Deixa no comentário aí, abre porta aí e tal, daquele modelo. O que você achou? Porra, mano. Fusquinha, eu lembro que meu tio tinha um, só que das antigas dele era branco. Já não está mais entre nós, mas era da hora, a gente fazia altas viagens. Cara, é muito da hora. Nesse aqui eu paguei R$ 60 nesse Fusquinha. Eu tenho certeza que se eu fosse casado, a minha esposa, meu parceiro, ia vetar. Ia falar, quê? Você vai dar R$ 60 no carrinho, você vira homem, seu safado. Ia começar aquele shame, daquele naipe e tudo mais. Mas hoje nós não estamos vindo aqui para falar de casamento, de relacionamento, não, cara. Estamos falando vamos falar hoje de uma reflexão que eu tava tendo ali agora. Desculpe se der algum bisu aqui, que eu tô parecendo que eu tô gripando, cara. Eu tô só me fudendo dormindo de janela aberta, de madrugada. Esse vento das 2 horas da manhã, às 3 ali, puta que pariu. Enfim, tava lavando a vasilha ali agora, né? Nessa noite linda de domingo. O dia que eu tô gravando esse vídeo é um domingo. Que eu não gosto de deixar vasilha suja, nem fudendo, cara. E hoje eu sujei vasilha pra caralho. Então, lavando tudo ali, e as melhores ideias, cara, eu tenho nesse momento, que eu tô totalmente focado naquela parada ali, é lavando vasilha, tomando banho ou fazendo o número 2. Eu tenho as melhores ideias de vídeo, melhores ideias de empreendimento, enfim. Eu tava refletindo, cara, eu tenho 32 anos agora e eu acho que a vida realmente começa depois dos 40. Esse vídeo aqui é mais pro Igor do futuro, porque quando eu tiver com 40 eu vou voltar nesse vídeo aqui e ver se tudo que eu tô falando aqui é o que é mesmo. E talvez se você tem 40 anos, deixa no comentário o que você acha dessa reflexão que eu vou fazer aqui agora. Nesse exato momento eu tenho 32 anos. E fazendo as minhas reflexões, cara, a vida do homem é difícil. Desde cedo nós estamos na labuta, certo? A questão de trabalhar não é uma questão opcional, igual para as donzelas, que de um tempo para cá, elas que optaram em ir para o mercado de trabalho. O que elas tinham que fazer antigamente, nos tempos antigos, é cuidar do lar, cuidar dos filhos, ser fértil. Então a questão do homem nunca foi opcional ele começar a trabalhar, não, cara. Ir atrás do sustento, essa parada de trampo de escritório e tudo mais, atualmente, recentemente. Antigamente, cara, você que talvez é uma pessoa mais velha do que eu, 45 para cima, você pode falar muito melhor. Ou até se você for uma pessoa de 60 a mais, enfim. Antigamente era um trampo mais braçal. Era o que? Era um pintor, um servente de pedreiro, descarregar caminhão ali, depósito, enfim. Galera do interior, lavoura, plantação, certo? Carga e descarga ali, fábricas industriais. Entendeu? Dificilmente se achava um homem, cara, trabalhando no escritório. Das antigas nem computador tinha. Então, enfim. Normalmente quem ficava no escritório ali era mais os donos, os herdeiros, né? Então, cara, nunca foi opção para o homem trabalhar. É ou ir buscar o sustento. E tem muitos soldados que começaram a trabalhar com 13 anos, 12 anos. Eu comecei com 18. Consegui terminar o ensino médio. Mas tem situações de alguns contextos familiares que o homem não tem esse privilégio. O homem de cedo ali, principalmente favela, né, tem que, comunidade ali, favela, fala favela, eles modernizaram essa porra desse nome de comunidade, pra mim é favela, você tá entendendo? Cara carente ali, cara, o cara tem que sair cedo, vender uma parada na rua, um chup-chup, um bolo de pote, sei lá, um pão de queijo na porta da escola, umas balas, enfim, antigamente é muito isso, né? Os meninos ali vendendo bala na escola. Na minha época tinha uns parceiros lá que faziam isso para ajudar a mãe dentro de casa. Então o homem tem que correr atrás desde cedo. Às vezes muitos já abandonaram a escola cedo, cara, entendeu? E depois de muitos anos foram voltar a estudar. Talvez alguns nem conseguiram voltar a estudar. Por quê? Desde cedo, 13, 12, alguns até mais novos, tinham que sair de casa para ajudar a mãe no sustento ali e tudo mais. Então, cara, devido a isso, cara, aí depois o homem tal, ele arruma uma donzela e casa. Pô, aí tem que segurar o varal de família. E você sabe muito bem que segurar varal de família
Vida de casado é custo, mano. É compra, é morar de aluguel, entendeu? Se você não morar de aluguel, você vai construir normalmente, que das antigas era normal isso, construir no fundo da casa dos próprios pais, ou em cima da casa dos pais, ou no fundo da casa da donzela da deusa, que na época você juntou. Então, assim, tudo envolve dinheiro. Então, o cara tá colhendo ali na rua pra botar no barraco, entendeu? E, assim, dificilmente ele vai fazer isso rápido, a não ser se ele for um cara herdeiro, entendeu? Porque o cara de baixo ele tem que escolher, ou vai pro lado direito ou vai pro lado esquerdo, ou vai pro lado da sobrevivência, ajudar a mãe dentro de casa e se subir manter, ou pro outro lado de não fazer isso. Mas do outro lado de só estudar, ele não tem essa opção, porque vai ter que comer e beber, entendeu? O cara herdeiro não. O cara herdeiro ele foca ali nos estudos e tudo mais, e talvez das antigas fez uma faculdade, arruma um trampo melhor. Então, durante aquele estudo ali, às vezes o pai dele ajuda ele numa mesada e tudo mais, que antigamente mesada era um luxo, né? Era só quem tinha condição mesmo. Então, cada estudante tinha uma mesada. Então, ele tinha condições ali de estar fazendo um lazer durante estudar. E muitas pessoas aí no Brasil foram começar a trampar, cara, só depois dos 27, 28. Eu conheço um tanto de gente assim. Depois terminou a faculdade. Indo durante a faculdade ali, os pais sempre bancando tudo e dando dinheiro para dar rolê, entendeu? É livro, é faculdade e tudo mais. Depois dos 28, 30 ali, começou a trampar. Então são dois contextos diferentes. E o que eu vou focar aqui é o quê? É o contexto do lado B, que é o mais difícil. O cara começou a trampar cedo. Então até o cara começar, ele já começa em trampo ruim. Todo mundo começa em trampo ruim, cara. Principalmente esse pessoal do lado B, esse pessoal de baixo. Eu mesmo já tendo curso técnico ali na época de contabilidade, eu comecei de baixo, fui ralar de ajudante de confeiteiro. Ralei 4 meses lá, depois eu fui pro call center, depois do call center eu fiquei 2 anos lá, e nesse durante eu comecei a mandar currículo, aí que eu fui começar a arrumar as oportunidades de ralar no escritório. Mas tirando isso, comecei no trampo ruim. Eu não sei qual trampo você começou. Se você puder deixar no comentário para dar uma fortalecida no conteúdo, eu agradeço. Mas normalmente do homem eles começam nos trampos dos pais, né? Se o pai é um pedreiro, o pai leva ele ali. O pai é pintor, leva ele ali. Se o pai é motorista e tal. Enfim, está ligado. Desse jeito. Então até o cara chegar num ponto, cara, de ter um refresco, certo? De ter um fôlego ali pra curtir a vida, cara. É depois dos 40, cara. Então, ao meu ver, posso estar errado agora e equivocado, mas de acordo com essa análise toda que eu tava fazendo lavando vasilha, cara, a vida do homem realmente começa depois dos 40, cara. Para as donzelas, a vida chegando aos 40 já tá praticamente no fim. As que arrumou casamento bom, um homem bom, família, quem arrumou, teve filhos. Quem teve filhos, teve. Quem não teve, meu parceiro, as que não teve já era. Agora o homem não. O cara quando chega nos 40 já tá um cara vivido, já passou por vários relacionamentos, talvez tá morando até sozinho já, entendeu? E já tá com um trampo melhor, já tá ganhando um dinheiro legal. Porque talvez ele fez faculdade, terminou a faculdade, já trampou, já pegou experiência, talvez ele empreendeu, cara, aí que ele vai começar a colher os frutos do empreendimento dele, entendeu? Casa própria, porra, talvez ele já tá começando a ter um dinheiro para construir, ou se não, ele já tá comprando uma AP ou uma casa germinada, ou uma casa pronta, sei lá. As coisas começam a andar, os frutos, ele começa a colher a partir dos 40, de acordo com a análise que eu fiz de todos os caras de 40 anos que eu conheço. E alguns que eu já comecei, e que eu já comecei a trocar ideia, e eu já troquei ideia e fiz essa pesquisa para fazer esse vídeo aqui, eles me falaram a mesma coisa, que a vida deles começou a andar depois dos 40. Primeiro por causa da experiência, tanto sentimental, relacionamento e tudo mais, e já não vai ser um cara que vai cair em qualquer canto da sereia, vai cair em armadilhas para perder bens, que já está vivido e calejado. Alguns que já chegaram aos 40 já perderam muita coisa, em casamento, separação de bens, enfim, então às vezes ele está sozinho agora, conseguiu reerguer, comprar o AP dele, enfim. Estão com trampo melhor, estão sobrando dinheiro e já começa a ter um dinheiro a mais para viajar, conhecer outros lugares do Brasil, quiçá outros lugares do mundo. Donzelas, e conhece outras donzelas, outras deusas mais experientes, entendeu? E já começa a avaliar o seguinte, cara, vou envolver com uma donzela X e YZ,
Eu não vou mais pela beleza, cara. Eu vou pelo conteúdo, pela visão de futuro, trocação de ideia, se a donzela é inteligente ou se não é, entendeu? A beleza fica por último ali. Logo lá com os 18, 20, o que a gente olha? Bundão, peitão e beleza. Se ela não tem saber conversar, que se foda. A gente não tá nem aí pra nada. Você com uns 40 não, entendeu? Preza por uma boa companhia, não se envolve com qualquer uma. Às vezes você tem oportunidade de dar um rolê e tal, você não vai dar o rolê, você vai ficar na sua casa, entendeu? Você já começa a lidar melhor com a sua solitude, igual, hoje é um domingo à noite, tem muitos caras que estão morando sozinhos, estão na deprê, entendeu? Pensando, porra, eu fiquei o domingo todo sozinho e tal, enfim, chegando à noite, vou dormir sozinho. Cara, o cara com essa idade aí já tá calejado e já tá acostumado com a solitude, e já começa a gostar de ficar sozinho. Ele começa a lidar com seus próprios sentimentos muito bem devido às várias dores de cabeça que ele já passou ali dos 40 pra trás, entendeu? Talvez já perdeu um pai, uma mãe, igual eu já perdi um pai e tenho minha mãe ainda, mas às vezes o cara já, posso dizer que deve ser uma das maiores dores que o homem pode ter, né? Uma das, né? Perder pai e mãe, principalmente mãe, né, cara? Então nessa idade talvez, alguns têm mãe ainda e tá na bênção, mas muitos já não tem mais. Então no mundão sozinho aí. Tem filhos, mas talvez não moram junto mais com a mãe dos filhos. E querendo ou não, ele já começa a lidar melhor com a mãe do filho, independentemente de não ter nada entre homem e donzela em relação de together, em questão de intimidades. Mas ele já sabe separar que, cara, ela é a mãe da minha filha, ela é a mãe do meu filho, nada vai mudar isso, nós vamos ter um vínculo eterno, entendeu? E temos que lidar bem, que nós vamos ter que trocar ideia. Não tô falando de tomar cerveja e dormir junto na mesma casa e nada, não. É relacionamento de pai e mãe. Ele já começa a lidar melhor com isso. Deixa esse sentimento de lado, talvez ele nem tenha mais. Não vou dizer da outra pessoa, que na maioria das vezes as donzelas sempre têm sentimento com o pai dos filhos, né? Porque às vezes perdeu um cara foda por causa de vacilação delas. Então assim, o tempo vai passando e o tempo é o Senhor de todas as coisas para mostrar quem é quem. Então o tempo vai passando ali. Ela vai vendo que, cara, vacilei com aquele cara, ele é pai do meu filho, ele é pai da minha filha, podia estar com ele agora de boa, como é que ele está prosperando, como é que ele está bem, enfim, só que agora é muito tarde. Então o que resta é lidar bem com ele, porque nós vamos ter que lidar bem até pro próprio desenvolvimento do filho. Então o cara já começa mais a separar também essas paradas e ter mais maturidade para lidar com essa questão de separação, de não ter nada mais com a donzela e querendo ou não ter que se relacionar com ela, trocar ideia, enfim, sabe, se posicionar, começa a se vestir melhor, enfim, começa a ganhar mais dinheiro, ter uma base legal, entendeu? Então, cara, talvez no futuro eu possa estar errado no que eu tô falando aqui agora, mas creio eu que no futuro talvez eu não esteja. Tô com 32, falta mais 8 anos para me chegar aos 40. E eu tenho certeza que quando eu chegar aos 40, cara, eu vou ter realizado tudo que eu quis realizar e que eu tô plantando hoje. Exemplo, tem um canal do YouTube que eu faço vídeo aqui para você assistir. Tem meus outros empreendimentos digitais, ainda como afiliado no Google. Por falar nisso, mais para frente ainda, esse ano eu vou fazer o vídeo lá falando como é que ganha em dólar, beleza? Mas enfim, isso não é assunto do vídeo. Mas enfim, quando eu chegar lá, os 40, eu já tenho certeza que eu já vou estar ganhando X valor por mês. Que eu já estipulei da minha meta, já vou estar talvez iniciando a construir lá minhas kitnet, a casa própria, enfim. Eu tenho 32 anos, eu ainda não tenho carro, não tenho uma moto, moro de aluguel, enfim, mas pra mim tá tudo ok. Eu sei que quando eu chegar nos 40 eu vou ter adquirido isso tudo. E mesmo se eu não ter adquirido bens materiais, pelo menos o financeiro eu já vou ter alcançado. Entendeu? E talvez você é um cara que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, que talvez você tenha essa idade de 32 igual eu, ou mais novo, ou talvez mais velho, e você acha que está tudo perdido, cara? Não, cara, não está tudo perdido, sempre há tempo, cara. A vida do homem é mais difícil, é muitas responsabilidades cedo, que ele tem que focar. Então, até ele atingir o apogeu ali, cara, é uma labuta e tem que quebrar muita pedra. E você vai chegar, cara. Mas querendo ou não,
chega um momento na vida em que você tem que abrir mão de certas coisas e dar um sangue a mais do que você estava dando, para quando você chegar aos 40, talvez os 50, você desfrutar dessa parada e se dar um conforto melhor, entendeu? Porque eu sei que talvez você é uma dessas pessoas do lado B que eu falei lá no meio do vídeo, que veio de baixo. Então você sabe que enquanto o cara do lado A lá dá um passo, você tem que dar 4, entendeu? Então é uma coisa natural, você vai demorar a chegar. Todo mundo tem um ponto de partida diferente. E você não pode se comparar com isso. E nem fazer corpo mole, nem se vitimizar por isso. Você tem que se fortalecer por causa disso. Porque o cara que está do lado A, o cara que tem mais condição de família, herdeira, enfim, dá um passo, você vai ter que dar 4. Mas você, talvez, quando você chegar no seu objetivo, você vai dar muito mais valor do que esse cara do lado A que deu poucos passos para chegar, certo? Tem uma metáfora muito interessante que eu acho que vai encaixar muito bem, que é agora que eu lembrei para finalizar esse conteúdo, que é o quê? A metáfora do cara que não tem perna, sabe? Eu vou tentar resumir para você entender. Tem um cara que não tem pernas e um cara que tem pernas, certo? E o cara que não tem pernas é só uma metáfora, tá? Ele tem que... vamos falar melhor. O cara, ele tá na cadeira de rodas, ele tem a oportunidade de estar voltando a caminhar, certo? E já tem um cara que já caminha, certo? Então, os dois estão se preparando para uma prova específica, podemos dizer que é uma prova de atletismo, corrida, sei lá. Esse cara que tá na cadeira de rodas, cara, ele tem que treinar todos os dias, ele tem um tempo X ali para dar o sangue ali e tal, para conseguir fazer essa prova. Eu não tô falando nem de ser campeão, não. Tô falando de fazer essa prova. Logo, o cara que tem pernas, ele já tem as pernas, então ele só vai treinar, entendeu? Pouco talvez, enfim. Se esse cara que tá na cadeira de rodas e que tem que lutar bastante, trabalhar todos os dias para chegar no objetivo e tal, para estar participando dessa prova, não tô falando nem ser campeão, se for campeão maravilhosamente, mas só para estar participando, você acha que quando chegar ali, cara, que ele passar na linha de chegada, qual que vai dar muito mais valor no esforço? O cara que tinha pernas ou o cara que não... que tava na cadeira de roda? É lógico que o cara que tá na cadeira de roda, ele teve que suar muito mais a camisa, cara, para estar participando, e se ele for campeão, melhor ainda. Mesma coisa, talvez, um cara de baixo, favela e tal, que consegue uma bolsa na faculdade federal, talvez em uma faculdade de outro país, talvez para medicina, direito, qualquer coisa. Cara, quem vem de baixo sabe o tanto que tem que fazer o corre para chegar, cara. Diferente dos caras que já tem uma situação, entendeu? Mais confortável, que tem mais tempo para estudar, tem um dia inteiro ali para ficar, talvez ali, igual na FMG, o pessoal estuda o dia inteiro. O cara CLT que vem de baixo não tem essa opção de estudar o dia inteiro. O cara tem que trampar de 8 às 6, depois de 8 às 6 vai pra faculdade, chega em casa meia-noite, 1 hora da manhã, tá ligado? Vai fazer trabalho, vai dormir 3 às 3, até umas 5 e pouco, e vai acordar e tá num batidão desse aí 5 anos. Então o cara que chegar no final e formar, qual que vai dar mais valor? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então todo mundo tem um ponto de partida, não se vitimize por isso. Use isso a seu favor como força, cara. E creio eu que a vida começa assim depois dos 40 para os homens. Deixe no comentário aqui, se você puder, a sua opinião. Se você tem 40 anos ou mais, você pode falar melhor que eu. Essa foi a análise que eu fiz, cara, nesse domingo, certo? Final aqui de noite, início já para virar para amanhã, segunda-feira, né? Então é isso aí. Se você tem alguma certa idade e acha que tudo tá acabado, se você chegou nos 40 e não conseguiu aquilo que você queria conseguir ainda, cara, fique tranquilo. A estrada é assim mesmo, cada um tem um ponto de partida. Só não desanime e não pare de caminhar, que você vai chegar. E creio que a vida, assim, para a maioria dos homens começa depois dos 40. O cara pode estar separado ou separando, começou a morar sozinho agora, enfim, cara. É muitos anos de trabalho para tá chegando no objetivo. E raro, salvo as exceções de que o cara vai alcançar o ápice com 30 anos ali, cara. E eu acho muito difícil, dificilmente. A não ser se ele for herdeiro e ter algumas facilidades antes ali. Os caras de baixo, não.
Então não desanime se você estiver nessa idade aí, ou mais jovem e não adquiriu ainda certas coisas, que você vai chegar. Não se vitimize por isso. Continue caminhando que a vitória já é certa. Deixe o seu comentário aqui do que você acha sobre isso. Vou ficando por aqui, beleza? Como é domingo, já um ótimo começo de semana para você. Muitas bênçãos essa semana que vai entrar. Se você crê, diga amém. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra, soldado.